São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Boa tarde, caros ouvintes. Começa agora o Crioula News e vamos às notícias que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. Suspensão do deputado Amadeu Oliveira e eleição de novos titulares de cargos exteriores vão a voto na Assembleia Nacional. Centrais térmicas garantiram 82% da produção de eletricidade em Cabo Verde. China lança primeiro módulo de laboratório na Estação Espacial. Cabo Verde perde com Serra Leoa por 2-0 e compromete qualificação para o CHAM 2023. Crioula News. Sociedade. Os trabalhadores do Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde decidiram suspender a greve inicialmente agendada para esta segunda e terça-feira, na sequência do encontro promovido pelo Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia. Em comunicado de imprensa enviado à Infopress, o Sindicato da Indústria e Serviços, Comércio, Agricultura e Pesca comunica que este entendimento contou ainda com a presença do Secretário de Estado das Finanças, da Diretora Nacional do Orçamento, da Contabilidade Pública e do Presidente do Arquivo Nacional de Cabo Verde. Para o SISCAP, os trabalhadores do Instituto do Arquivo Nacional acordaram em aceitar na sede de reunião que a portaria que aprovará o PCCS será publicado até 15 de agosto próximo e que o PCCS será implementado efetivamente a 1 de janeiro de 2023, com a garantia que o Orçamento do Estado para 2023 estará em condições de suportar os impactos. O pré-aviso de greve fará refere mesmo a mensagem sindical tenha sido endereçado à DGT no passado dia 15 de julho e a reunião da conciliação com a presidência do Instituto foi agendada para o dia 22 de julho, sexta-feira passada. A luta sindical e laboral dos trabalhadores do Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde, segundo a fonte, tem que ver com as exigências da aprovação pública e a implementação de novos instrumentos de gestão de recursos humanos, PCCS, tendo em conta que o Orçamento do Estado para o ano de 2021 já estava preparado para suportar os impactos financeiros da implementação do PCCS. Tempo agora para atualizar os dados da Covid-19. Cabo Verde registrou mais de 7 novos casos testados positivos à Covid-19 nas últimas 24 horas, detectado no universo de 206 análises e 19 recuperados, pelo que o país passa a registrar 142 infectados ativos. De acordo com o boletim epidemiológico, os 16 casos positivos foram diagnosticados em amostras nos concelhos de São Vicente 6, na Praia 5, Boa Vista 3 e Santa Catarina de Santiago, Paúl e Maio, com um caso cada. O país conta atualmente com uma taxa de positividade de 8,3%. Os 19 recuperados são provenientes dos municípios de São Vicente 6, dos Mosteiros e Ribeira Grande de Santo Antão 5 cada e da Praia, São Lourenço dos Órgãos e Santa Catarina do Fogo, com um recuperado cada. O país passa a contabilizar 142 casos ativos, 61.466 recuperados e 409 óbitos, 46 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 62.072 casos positivos acumulados. Crioula News. Política. O debate sobre o Estado da Nação realiza-se na próxima sexta-feira, mas a sessão ordinária arranca com o projeto de resolução relativo à suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira e eleição de titulares de cargos exteriores à Assembleia Nacional. Detido há 1 ano e encarcerado na cadeia de Ribeirinha, em São Vicente, Amadeu Oliveira, deputado nacional eleito pela lista da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, vai à Assembleia Nacional a requerimento do Procurador-Geral da República e ao abrigo do Estatuto dos Deputados votar a suspensão do seu mandato na qualidade de arguido. A Assembleia Nacional vai ainda escrutinar na próxima sessão parlamentar a eleição de titulares de cargos exteriores à Assembleia Nacional, sendo que os magistrados Dulcineia Sanches Rocha e Evandro João Rocha vão ser escrutinados na qualidade de suplentes do Tribunal Constitucional. António Pedro Tavares Silva, Silvino Pires Amadores, Maimuna Tavares Mendes Baldé e Ana Isabel Moreno Cimento serão submetidos a votos parlamentares
para integrarem o Conselho Superior da Magistratura Judicial. A Assembleia Nacional vai ainda votar nos cidadãos Leão Domingos, Jesus Lopes de Pina, Raquel Odete Fortes, Arlindo Mendes e Carlos Jorge Fernando Moura para integrarem o Conselho Superior do Ministério Público. Ainda de acordo com a nota da Assembleia Nacional, os cidadãos Artur Jorge Correia e Elias Mendes Monteiro vão a voto enquanto propostos para integrarem o Conselho de Disciplina da Avaliação dos Juízos do Tribunal de Contas. A Casa Parlamentar também vai discutir na generalidade sobre a proposta de lei que estabelece os princípios gerais e os requisitos técnicos que reagem a géneros alimentícios e alimentos para animais, no que se refere à sua higiene e segurança, as responsabilidades dos operadores do setor alimentar e dos alimentos para animais, tendo em vista garantir a proteção da saúde dos consumidores. O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz afirmou que este município santiaguense, que celebra hoje o dia do seu santo padroeiro, São Tiago Maior, está a tornar-se cada dia mais resiliente, seguro e desenvolvido, não obstante as crises. Carlos Silva fazia à imprensa um resumo da realidade atual deste concelho, que completou no passado dia 29 de março 51 anos da sua criação em 1971. Destacou os principais ganhos alcançados nos últimos anos, fruto de alguns investimentos realizados em curso e vários outros projetos estruturantes já agizado pelo governo, autarquia e pelo setor privado. Eu sou suspeito para fazer o balanço do desenvolvimento do município de Santa Cruz, mas é notável o desempenho, a dinâmica e o comprometimento de todos nós no desenvolvimento de Santa Cruz, acrescentando que Santa Cruz já entrou na rota do desenvolvimento, concretizou o autarca. Para sustentar a sua afirmação, Carlos Silva lembrou que decorrem neste momento as obras de requalificação e construção da estrada de Ribeira dos Picos, um investimento de mais de 362 mil contos e outros projetos estruturantes já agizados com o dossiê da empresa Justino Lopes, Central de Compras e Construção do Porto Comercial. Adiantou ainda que estão a trabalhar vários outros projetos que visam tornar Santa Cruz condecorado o maior concelho agrícola desta ilha, com capacidade para andar com os seus próprios pés. Por outro lado, apesar da dinâmica e investimentos feitos em curso no setor económico, cultural e turístico, este chefe do Executivo Municipal admite que o município está a enfrentar falta de camas, que segundo ele se deve a poucas unidades hoteleiras existentes que não estão a conseguir dar resposta às dinâmicas. Para colmatar a falta de camas, Carlos Silva propôs a transformação das habitações dos imigrantes em alojamento e ainda trazer mais investidores para investirem no setor hoteleiro. Crioula News Economia. Quase 82% da eletricidade produzida em 2021 em Cabo Verde pela Eletra foi garantida através de centrais térmicas, mas mais de um quarto foi dada como perdida, ficando por faturar, segundo o relatório e contas do grupo estatal. De acordo com o documento do grupo, o grupo Eletra produziu em 2021 um total de 441,6 gigawatts-hora de energia, sendo que 81,7% de origem térmica, 16,7% eólica e 1,5% solar. Globalmente, trata-se de um aumento de produção de 5,3% face a 2020, impulsionado pelo parque eólico do grupo em São Vicente, e 15,4% e pelos dois parques solares Santiago Sal em 4,5%, enquanto as 14 centrais térmicas espalhado pelo arquipélago produzem mais 3,5%. Constata-se um aumento de produção de eletricidade em torno de 13,9% na Ilha do Sal, e a ilha mais afetada, portanto, pelo impacto da crise originada pela pandemia da Covid-19, destaca-se no relatório de contas, sendo que aquela ilha a mais turística do país. O governo cabo-verdiano aprovou um plano que prevê a meta de 30%
de produção de eletricidade através de fontes renováveis até 2025 e mais de 50% até 2030, face aos atuais cerca de 20%, essencialmente produzido através de parques eólicos, incluindo os operadores externos e Grupo Eletra. A empresa destaca que as perdas de eletricidade globais, técnicas e não técnicas, sobretudo furto em todo o país, atingiram em 2021 os 112,432 gigawatts-hora, representando 25,5% da produção. Ainda assim, uma descida face aos 26,1% dado como perdidos em 2020. O nível de produção de água por parte do Grupo Eletra aumentou ligeiramente em 2021 para quase 8.688 mil metros cúbicos, incluindo através de 3 centrais de dessalinização. O Grupo Eletra realizou em 2021 vendas globais de eletricidade ao consumidor de mais de 7.061 milhões de escudos e de água quase 1.445 milhões de escudos. Crioula News Cultura. O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz fez um balanço positivo do Festival da Praia da Areia Grande de 2022, destaque das festividades de São Tiago Maior, assinalado a 25 de julho, que terminou ontem por volta das 11 horas. O balanço que podemos fazer do Festival da Praia da Areia Grande é positivo e não é por acaso que, mesmo debaixo de chuva, o festival decorreu, disse Carlos Silva, à imprensa que se manifestou esperançoso por crer que a festa vai continuar debaixo das chuvas. Ou seja, ajuntou este balanço positivo do festival, que considerou o grande evento musical e cultural do país, se deveu à decisão e comportamento dos festivaleiros. Além do Festival de Música, o autarca lembrou que, para assinalar as festividades do Santo Padroeiro São Tiago Maior, foi preparado um leque de atividades culturais, desportivas e recreativas que tem animado e movimentado este município santiaguense desde o mês de junho. Dentre as atividades já realizadas, que, segundo o chefe do Executivo Municipal, também decorreram tranquilamente, destacam-se o concurso de vozes Todo Santa Cruz Canta, concurso de beleza Miss Santa Cruz 2022, o torneio de futsal New Santiago Maior. Ainda no âmbito das festividades, Carlos Silva anunciou que a inauguração do Estádio Municipal 25 de julho, aprazado para próximo dia 28 de julho. Durante os 2 dias da 28ª edição do festival, subiram ao palco artistas nacionais e locais, como o Grupo LOP, Projeto Santa Cruz, artistas locais Tony de Franca, De Baza, Mood, Gary, MC Aconze, Chud Lopes, Traquinos, Filho de Code de Dona, SOS Mucci e Tony Fica, Alexandre e artistas locais Bulimundo, Black, Levi, Yuri, Lotte Rocha, Ligêmia, Eli de Almeida, Moreno, Dynamo, Ferrogaita, Buquim Martins e Gada Lomba. O festival de música, realizado na praia de Areia Grande, teve ingresso pago a 500 escudos por cada dia e foi organizado pela Câmara Municipal de Santa Cruz e contou com o patrocínio da CV Telecom e outros apoios e parceiros. Crioula News Ambiente. A campanha agrícola 2022 apresenta cenários diferenciados a nível da ilha e em algumas localidades os agricultores estão a realizar a segunda monda e noutras a lançar semente à terra com as chuvas do final de semana. Nas localidades potencialmente agrícolas, como a zona norte do município de São Filipe e zonas altas de Mosteiros, onde as sementes ocorreram após as chuvas de 20 de junho. Conforme constatou a Infopress, as plantas apresentam um bom vigor vegetativo e algumas espécies de feijões, como a sapatinha, estão na fase de floração. O agricultor Luciano Silva, da Atalaia, zona norte do município dos Mosteiros, disse à Infopress que o cenário do ano agrícola é animador e que neste momento ainda decorrem semanteiras, nomeadamente de Sapatinha e Mancarra. Em algumas localidades, os agricultores que não fizeram a sementeira no passado mês de junho, com medo de perder as sementes, estão agora a enfrentar mais dificuldades,
com a realização de sementeiras devido ao crescimento de palhas nas parcelas agrícolas. Mas mesmo assim, vários agricultores contactados no domingo em plena fauna agrícola mostraram-se esperançosos num bom ano agrícola. Neste momento, há relatos de presença de praga de lagarta de cartucho do milho a atacar plantas em vários pontos da ilha, entre elas Atalaia e Ribeira de Ilhéu em Mosteiros, as Hortas e a Chada Mentirosa em São Felipe. Luciano Silva disse que os serviços da delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente na ilha estão informados da presença desta praga e que os agricultores aguardam apoios e assistência técnica do Ministério no combate à mesma. Durante o último fim de semana, houve registro de ocorrência de precipitações em vários pontos da ilha, levando assim os homens do campo a lançar a semente à terra e a reforçar os trabalhos de monda nas zonas tradicionalmente agrícolas. Tempo agora para irmos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com notícias internacionais e desporto. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula FM. 94,9. Crioula News. Voltamos para a segunda parte do Crioula News com a atualização de notícias internacional e desporto. Crioula News Internacional. A China lançou neste domingo o Wengtian, o primeiro módulo de laboratório, a sua estação espacial, que funcionará como um backup do módulo principal e uma poderosa plataforma de experimentos científicos. Segundo o Xiwan, o modelo Weichuan tem 17,9 metros de comprimentos, um diâmetro máximo de 4,2 metros e uma massa de decolagem de 23 toneladas, de acordo com Liu Gang, vice-projetista, chefe do sistema de estação espacial do Programa Espacial Tripulado da China, subordinado à Academia de Tecnologia Espacial da China. O foguete transportador Lang Marcha 5B Y3, carregando o Wengtian, deslocou do local de lançamento da nave espacial de Wenchang, na costa da província da Yiam, no sul do país, segundo informou a Agência Espacial Tripulada da China. A construção da estação espacial chinesa deve ser concluída este ano. Em seguida, a estação evoluirá numa estrutura de modelo único para um laboratório espacial nacional com 3 módulos, o módulo central Tian e 2 módulos de laboratório Wengtian e Megtian. O módulo Tian foi lançado em abril de 2021 e o módulo Megtian está programado para ser lançado em outubro deste ano. Crioula News Desporto. A seleção cabo-verdiana de futebol perdeu esta tarde perdeu neste domingo por 2-0 com a sua congênere da Serra Leoa no estado de Marrakech, em Marrocos, em partida da primeira eliminatória da qualificação para o Campeonato Africano das Nações para Residente 2023. O resultado favorável ao combinado anfitrião na qualidade de equipa visitante começou a ser construída na primeira parte, já que ao intervalo Serra Leoa vencia por 1-0, um resultado comprometedor para as aspirações dos Tubarões Azuis, nome porque é conhecido a seleção de Cabo Verde e que está obrigada a anular esta desvantagem em jogo da segunda eliminatória, agendada para quarta-feira, dia 27, no mesmo estádio,
para se apurar para a segunda fase. Cabo Verde e Serra Leoa jogam em Marrocos, já que os dois países têm os seus estados interditados pela Confederação Africana de Futebol para acolher as provas internacionais. De acordo com a programação, a seleção vencedora desta eliminatória vai à segunda ronda defrontar o Mali, finalista vencida no último CHAN, em partidas que dão acesso ao Campeonato Africano, marcado para janeiro na Argélia. Chegamos ao final desta edição do Crioula News. Fiquem bem e até amanhã. 94.9 88.5 Crioula FM. Rádio Digital. Todo dia te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.